Entre Anilhas está no ar. E como eu falei, essa terceira temporada está cheia de novidade. E hoje estamos aqui no estúdio do nosso querido mentor e padrinho, Vlad Bolani! E aí, mestre, mais uma vez, bem-vindo. E aí, moleque, tudo bem? Tranquilo. Rapaz, tá bom, obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá, mais uma temporada. Boa, mestre, como nós estamos falando desde o programa anterior, essa é uma temporada cheia de novidade. E a novidade é que você é o nosso primeiro anfitrião. Vamos começar a trabalhar com anfitriões. E, por favor, nada mais especial que você chama o nosso convidado. Nessa terceira temporada do Entre Anilhas, um grande ilustre GG, mais conhecido como Geraldinho. Seja bem-vindo. Boa! Empolgação, hein? Obrigado pelo convite, obrigado. Foi muito prazer, né? Poder conversar, poder passar essas informações que a gente, né, consegue. Ou pelo menos tenta, né? Ver se entra na cabeça dos professores. Mas é isso aí. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Geraldo, eu e o Vladimir já somos conhecidos da casa, né? Mas para quem não te conhece, pode falar aí um pouquinho de você, quem é você? Bom, é o Geraldinho, né? Mais conhecido como Gera. E eu presto serviço para as academias. Hoje eu estou prestando serviço para uma rede específica. E é isso. Eu trabalho com manutenção, com limpeza, com organização, entendeu? Tudo. Se você precisar de uma academia, do zero a gente faz, entendeu? E não tem essa. Então é isso, mas o meu foco maior é a manutenção, limpeza e prevenção. Bacana, Entendeu? bacana. Esse é o meu foco, entendeu? Mas estamos aí. Uma função muito importante, né, Vlad? Você, como já foi gestor, dono de academia, a profissão do Geraldo é super importante para o funcionamento de uma academia, né? Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo. Os caras é o fígado, o rim da academia, porque o fígado mantém as coisas em equilíbrio, o rim filtra as bobagens e joga fora. Se não tem os caras, trava o sistema. Sim. É a ferramenta do professor, é o que ele faz. Se o que ele faz estiver comprometido, compromete a ferramenta que o professor vai usar, que são as máquinas, enfim, as instalações. Fundamental, fundamental. É uma pena que poucos são os empresários que conseguem visualizar, principalmente na postura preventiva. Na verdade, você pode trabalhar com a preventiva. O que é preventiva? É antes da preventiva. Você faz uma análise, você sabe que aquela máquina tem não só a máquina, quanto um banheiro, uma estrutura, ela tem um tempo para ser feita uma manutenção. As máquinas principalmente. Então, você faz antes disso. Você não quer um aluno seu caindo, você não quer um cabo estourando no peito do seu aluno, você não quer um estofado machucando a perna, o braço, o peito, entendeu? Desconforto. Então, ninguém quer isso. Então, você pode trabalhar com isso. Então, chama preventiva. Porque a preventiva já faz. Muitos não, né? Muitos trabalham na emergência. Chamam, Gera, tem que pôr a sirene do corpo de bombeiro. Você chegou, né? Só no sufoco. Mas acontece. Mas o certo seria trabalhar com essa preventiva. Eu sei que é difícil, porque o custo é muito grande. Eu sou um custo muito grande para qualquer empresa que eu entro. Eu sei disso. Pelo valor da mão de obra, pelo valor das peças, ainda mais na atual situação que está hoje, a matéria-prima está muito cara, entendeu? Em todos os aspectos. E realmente é difícil. Eu sei. Mas é primordial, porque se a sua máquina parar, você vai parar de atender seu aluno. Entendeu? E realmente, o que você falou, nem todos os empresários conseguem visualizar desta forma. A pessoa pensa que não, mas veja bem, a higiene da academia é primordial, cara. Quem é que não gosta de chegar num ambiente limpo, cheiroso e tal, o equipamento tá limpinho? E quem é que não gosta de chegar e o equipamento está funcionando? Aquela coisa que você vê o equipamento um dia, 2 dias, 3 dias, aquela placa de manutenção, é muito ruim. É uma situação muito chata. Não só para o aluno, quanto para a gente que faz esse serviço. Porque parece que você não está fazendo bem o seu serviço, né? E às vezes não depende de você depende do quê? Do financeiro, você depende do fornecedor, entendeu? E a maioria não trabalha com o estoque de algumas coisas. Tem coisas que você tem que estocar, não tem como ser diferente. Então você trabalha na linha, eu te falei, o bombeiro, né? Pegou fogo, então chama Gera. Então assim, mas isso acontece muito hoje. Mas não é culpa, porque realmente está difícil hoje. Está melhorando, né? Aos poucos as mentes estão abrindo, as pessoas...
os empresários, ou até mesmo os gestores, né? Porque você tem o gerente, o gestor, tem o líder, né? Então, tudo isso é um conjunto, não tem como. O cara tem que abrir a mente e ver que precisa de manutenção. Isso é primordial, entendeu? E valorizar um pouquinho mais a mão de obra, valorizar a mão de obra da limpeza, são as pessoas de frente. Porque você chega na academia, tem lá o professor ganha presente do dia dos professores, o pessoal da recepção ganha um monte de bombom. Eu não esquento com isso, que para mim é consequência do meu trabalho, é o dinheiro que eu ganho, e todos os lugares que eu passei até hoje, nenhum falou não quero mais, me chama de volta. Mas para a pessoa que está ali na limpeza, que está nessas partes que as pessoas acham que é inferior, eles não têm noção da importância dessas pessoas para cada unidade que você tem. Eles são linha de frente, cara. Não adianta. Se o seu banheiro tá limpo, porque foi isso que limpou. Se o chuveiro tá lá, entendeu? Então, assim, você chega dentro da academia da cheirosinha, é eles. Não tem como. São eles. Entendeu? E o Gera tá aí, né? E assim, quando eu comecei na trajetória, também eu treinava na academia do Vladimir, né? E assim, a primeira coisa que todo mundo fala, não, a Humanas é top, todos os equipamentos são bons, é organizado, né? Não sei se você tinha esse feedback, né? Eu, quando vim morar aqui na freguesia, eu procurei academia, todo mundo fala, pô, tem a Humanas que, pô, os equipamentos são bons, tudo é um top, né? E acho que isso deve muito ao serviço deles. Eu não sei se ele já trabalhou com você, né? Ele trabalhou com a gente muito tempo. Ele usou uma palavra que eu não tinha pensado, essa preditiva, né? Que você está Predentiva. Predentiva, que você está predizendo o time. É tão óbvio, né? Porque você sabe que um carro com 50 mil quilômetros você tem que trocar a correia dentada lá. Só que você não espera estourar a correia, nem ela começar a pitar. Você já sabe que tem uma data para trocar. Isso é essa predentiva, né? Tem vida útil as coisas. Isso, né? É o cara que tem essa consciência, né? Eu tô falando, tem que ter essa consciência. O cara que não tem essa consciência, só chama a correia dentada. A correia dentada. Entendeu? É igual o corpo da gente. Eu costumo dizer que vocês falam mais que isso. Eu nem tenho propriedade para falar disso, mas vocês têm. O cara cuidar do corpo dele. Você não faz uma só emergência no seu corpo. Ele vai chegar nisso. Mas ele chega nisso por diversas coisas que você deixou de fazer. Eu entendo que é assim, né? Não tenho propriedade para falar, mas, por exemplo, não tem como você fugir de um resfriado. O que é? Mas você resfriou? Não tem como. Tem. Você se agasalhar, não pisar no chão, tomar uma vitamina. Eu tomo umas... Aí o cara fala assim, não, mudou o tempo, fiquei resfriado. Mas só você. Só você. O tempo mudou para todo mundo, só você ficou resfriado. Que azar! Então, assim, por isso que fala da preventiva. Eu sei que é difícil, porque tem uma série de coisas. Igual hoje na empresa que eu trabalho para um franqueado, né? Eles já têm 3 unidades, né? E está indo para a quarta, se eu espero, se Deus quiser, 10, né? É isso que eu quero, que o empresário cada dia esteja bem, porque assim... E o que acontece? Eu sei que é difícil você administrar, então por isso que precisa desse tipo de pessoas. Então, assim... ele tem que ter um cara correto para isso, eu sei como é que funciona, eu sei que é difícil, mas aos poucos está melhorando. Antigamente era bem pior, entendeu? Até mesmo porque as marcas mudaram muito, né? Hoje em dia, os caras falam, aquelas máquinas eram feias, né? Mas eram as máquinas. Hoje em dia as máquinas são boas, beleza, mas você vai trocar um cabo, você fica 2 horas só para desmontar a carenagem da máquina. Nossa. É show de bola. Por isso que eu não vou falar de uma marca específica, nem vou indicar tal marca essa, tal marca aquela. Não, se patrocinar, né? Então, assim. Você quer rir, faz aí, né? Brincadeiras à parte, mas o que acontece? Hoje, a maioria das máquinas, elas têm muita carenagem. A biomecânica é a mesma, porque se você pegar um lag, ele vai fazer a mesma função. O lag X, o Y, o Z. O que acontece é o conforto, sim ou não, mas a função é a mesma. Só que o cara me coloca lá uma carenagem bonita, ele não pensa na manutenção. Ele tá nem isso, você não tá nem aí. Vai 300 parafusos para trocar um cabo, a rodana escapou, você tem que ficar meio-dia para poder colocar a rodana no lugar, porque é carenagem. Você entendeu? Então, assim, isso não tem essa visão. Não tem essa visão. É bonito, é bacana. Quem é que não quer chegar, né, na academia e treinar numa máquina que realmente destaca? Hoje tem equipamentos que são digitais, você coloca lá, né? Até há pouco tempo eu vendi um jogo de dumbbell que você escolhe na própria munhequeira quantos
que você Você quer vendeu? ser vendido. Não é que eu Você vendi. virou empresário. Não, mas não é. Você Não vai era, dar não é que- manutenção, você virou empresário? não é, mas é que eu tô falando, quer rir, faz eu rir. Então os caras têm, eles mandam para mim. Eu tenho os clientes, por que não? Então, eu tenho uma parceria grande com a Bel, tenho com várias outras pessoas que vendem, revendem essas máquinas aí, que quando precisa a gente. Mas, enfim, né, voltando lá para as máquinas. É isso. Então tem essa dificuldade. Você entendeu? Aí o cara não pensa, bacana, legal, né? As máquinas bonitas, tudo, mas tem uma dificuldade, cara, para manutenção. E cada dia mais frágil. Hoje, máquina quebra solda, cara. Lembra as primeiras máquinas da Humanas? Pô, mandou reformar elas, tudo. Cara, você não tem noção. Aquilo os caras não batiam, os caras davam voadora nas máquinas. Hoje, é porque quem começou a treinar lá atrás sabe, os caras. Bruto, né? bruto. Parecia o Hulk. Era bruto. Hoje tem alguns, né? Umas gemedeiras, umas coisas ou outras, uns caras que soltam mais assim, que também não aguenta. Não é porque é ferro, não aguenta. Porque o que acontece? A bateria, a maioria daqueles tijolinhos, a bateria é os pesos, né? É a parte técnica falando. Eles é de ferro? Ah, é de ferro, mas ele é um ferro fundido. Ele racha, ele quebra. Entendeu? Então, por que tem aqueles anelzinhos e tal, né? Para amortecer um pouco o impacto. Tal. Com o tempo, o anel estoura tudo, mas ajuda. Mas não é para isso. Porque até eu penso, se você não está aguentando voltar a máquina está batendo, é porque o peso está acima, então não é legal. Então, essa parte, né, os professores poderiam ajudar a manutenção. Mas você está dizendo uma coisa que passa por uma falta de orientação mesmo. O A professor maioria. não orienta, o aluno é mal educado, é um conjunto de pessoas, parece que querem destruir realmente o equipamento. Você fala, cara, como é possível, cara? Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. E eu não sei se todos, né? Às vezes até o professor dá exemplo, né? O próprio professor faz a bobagem. Eu já tive problemas de virar coisas pessoais, né? Pessoal com alguns professores, para eu falar isso para eles. Cara, você não precisa falar para o aluno, é só você dar o exemplo. Você é o exemplo. O principal dá o exemplo. Então, quando o cara tira a roupa dele, né? De professor, ele vai treinar, ele é o pior da sala. Ele joga o dumbbell, ele bate o peso, bate. Não todos, a maioria hoje, eles têm essa consciência e ajudam essa organização, entendeu? Mas muitos ainda fazem isso, E é simples, não tem o que fazer. Se você fala, igual criança, né? Porque o cara, eu pago, então eu tenho direito. Não, se você fala uma, duas, três, Nossa, eu sou um cara de 48 anos. Eu já estou na academia há mais de 10, uns 15 quase, que eu trabalho de academia. E assim, o que eu vejo hoje? Você não precisa brigar. Você chega, o cara soltou o peso e falou assim, rapaz, doeu aqui. Tem vários jeitos. Quando o cara é brutão, tal, chega no sarcasmo, ou chega brincando, chega de uma boa forma. O que não dá é que o cara tá tomando uma porrada de coisa, já tá com o nível lá em cima, e você chega, pô, aí vai dar merda. Entendeu? Então, assim, a maioria das vezes até fala com o outro, faz um favor para mim, não bate assim não, porque eu acabei de arrumar essa máquina, ela tá meio sensível ainda, ela tá abalada com a última. Então, ela tem que psicóloga, você tá batendo de novo. Se você fizer assim, vai dar Maria da Penha. Porque os caras... A brincadeira que ele fez, para não ter problema com a Lei Maria da Penha, não bata nas máquinas. Vai virar um quadrinho nas academias. É uma forma de você deixar leve, entendeu? E fazer uma cobrança sadia, porque o que acontece? É ruim você ser chamado a atenção. Uma das coisas que eu mais odeio, por isso que eu tento fazer tudo certo, horário, tal, eu não deixo ninguém me esperando, eu não gosto de esperar ninguém também, e eu não gosto de deixar ninguém na mão. Por que eu não tenho 70, 40 clientes hoje? Porque eu não tenho mais condições psicológicas e nem financeiras, né? Porque ficou inviável você ter um funcionário hoje, para atender. Por quê? Porque você não consegue. Não consegue pessoas para trabalhar, não consegue pessoas que têm comprometimento, nada disso, entendeu? Então, você acaba se perdendo nisso. Então, não tem esse monte de cliente, porque eu tenho comprometimento. Se eu falar com você, Vlad, eu vou lá hoje, vou resolver, tá? Eu vou lá hoje, vou resolver.
Assim, eu não vou deixar você me esperando, não vou deixar você... Então, isso é muito importante. E a gente está entrando num nível de carência de mão de obra que eu vou virar artigo de luxo. Porque, infelizmente, hoje eu cobro aí uma visita. Eu não tô fazendo mais, porque eu estou trabalhando para uma família específica, né? Que é a família Medeiros, que eles me deram essa oportunidade. Mas eu cobro hoje uma visita, é uma visita minha. Eu não vou fazer nada, eu vou lá fazer um orçamento. Eu já saio de casa com 100 pau, velho. Se você não me depositar R$ 100, eu não vou fazer uma visita para você. Eu não atendo residencial mais, eu só atendo, quando eu atendo, eu só atendo empresas, entendeu? Porque residencial você pega uma esteira, né? Igual a gente tem uma ali, aí o cara faz cabide, faz tudo. Você vai lá, faz toda a manutenção, troca a lona, deck, aí tem os componentes, porque o componente eletrônico que você não usa, ele estraga também parado. Aí você lá faz, beleza. O cara gasta aí R$ 1.000. Aí depois usa 4, 5 vezes, depois de 6 meses ele vai usar, ela não funciona. O técnico vem aqui e não tá funcionando a esteira. Você me lesou, você me roubou. Já tive muito problema com isso. Teve uma dia que ela foi correr, ela caiu da esteira, a culpa foi minha. Cara, mas como é que tô aí? Eu tô. Falou que você não consegue andar, você quer correr, né? Então, assim, tem muito isso. Então, hoje eu não sou um empresário de sucesso por causa disso, porque não tem quem trabalha. E eu não sei te prometer uma situação ou um serviço e não cumprir. Então, eu prefiro eu ir lá, eu fazer, eu dedicar, entendeu? E do que eu deixar na mão. Porque não adianta eu pegar 10, 15, 20, 30. Eu não vou conseguir. Não vou. Não dá conta. A gente está fazendo entrevista para a área da limpeza. É difícil, não acha. A pessoa vai, faz um teste, chega de tarde, aí ela vai mais um dia, aí você pagou o vale transporte para ela vir, né? Aqueles 15 dias. Pegou o vale transporte, sumiu. Tchau. É bem loucura, né? Loucura. E a maioria das pessoas, o que acontece? Não é que não tem instrução, porque hoje em dia, vamos ser sinceros, toda a área hoje, você tem um tutorial em qualquer hora. Você pega um celular, você tira um tutorial. Cara, e assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu lavo banheiro se for preciso, eu lixo parede, eu faço. Lógico, eu estou hoje num outro nível, eu estou hoje numa outra exigência profissional, porque eu venho de lá de trás, eu tenho uma bagagem. Então, eu tenho uns caras que já fazem pintura, tem um cara que coloca piso. Então, você tem uma equipe que não é minha, mas que os caras estão ali por trás. Então, você tem os parceiros, as parcerias, entendeu? Então, falando nisso, Cícero, um abraço, hein? Cachorro, tá me devendo a pintura lá em casa. Então, o que acontece? Você tem essa bagagem, mas eu não tenho uma firma aberta, não quero mais isso. Não quero mais, porque é muita responsabilidade, além de encargo, só encargo, e chega no fim das contas, o cara não executa o que você precisa, não faz da maneira que você gosta e não atende seu cliente da maneira que você gosta. Para mim, o cliente é assim, ó. Se ele te ligou, é porque ele precisa de você. Se ele te indicou, é porque você é bom. Se você voltou na empresa dele, é porque você é excelente. É isso que eu quero. Eu não quero um cliente hoje e daqui 6, não. Eu quero que o cara, quando ele tem um BO, ele lembra assim, gera. Ele não vai lembrar de outra pessoa. Eu não quero que ele lembre de outra pessoa. Eu quero que ele fale assim, por exemplo, o Vlad está aqui, ó. Já aconteceu, né, Vlad? Ô, Geraldinho, a minha esteira tá... Geraldinho. Ele não vai ligar para outra pessoa. Por mais que eu não possa atender, mas eu tenho quem vai atender. Você entendeu? Eu não vou também dar o meu contato. Lógico, essa é brincadeira. Eu não tenho problema com isso. Mas é isso que eu quero. Por quê? Porque primordial, primeiro, lógico, do dinheiro, que é importante, porque a gente vive no mundo capitalista, não tem outro, se você não trabalhar, não tiver dinheiro, nada funciona, mas o dinheiro é consequência do meu trabalho. Eu jamais ganhei um dinheiro que eu não merecesse ganhar. Entendeu? E é isso. Ô, Vlad, pegando um gancho assim, você que é da gestão também, né? Além da. Geralmente as academias eles trabalham com uma marca específica de equipamento, né? Não seria interessante as próprias marcas darem treinamento para os funcionários? Mandei a boa. Quando a gente comprou a unidade da Cantido, que a gente comprou o pátio inteiro de uma determinada marca, a gente foi fazer uma visita na fábrica. Inclusive, eu fiz, acho que uns 3 ou 4 cursos lá. E aí eu falava para os caras, cara, a pessoa mais importante que tem que saber como usa essa máquina, quem é? Professor. Porque ele usa para o aluno fazer o exercício,
E se ele não domina todo o contexto do equipamento, né? O equipamento tem uns aspectos estéticos, como o Geraldo falou, carenagem, aquela beleza toda. Tem os aspectos estruturais, qual é o tipo de material que foi utilizado, o tipo de solda, a espessura do material para não dar problema, então você vai ter que considerar isso. Tem as questões ergonômicas, cara, é confortável, é legal, é bacana, tem ajustes, tem não sei o que lá, e tem o próprio exercício que vai ser realizado, tem os aspectos biomecânicos. Então são vários itens que precisam ser considerados. O que interessa para o professor é o ergonômico e o biomecânico. Então fazer os ajustes corretos da máquina para garantir uma biomecânica correta. Eu falei isso para os caras, para os fabricantes, e nunca houve treinamento. Para mim isso é um enorme gargalo do mercado, porque todo mundo perde. O professor não faz o melhor trabalho, porque não sabe usar a ferramenta da melhor forma. O aluno não vai fazer o melhor treino, porque não está sendo bem orientado como deveria. A manutenção vai ser mais recorrente, porque foi usado de forma errada. E no final das contas vai ter prejuízo para o gestor. Então percebe que é uma cadeia de problemas. Então, eu até ia perguntar para o Geraldo. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Geraldinho GG, quando que você deu um treinamento para uma equipe técnica? Nunca. Falando de máquina, falando de utilização, de cuidados. Já cansei de falar, às vezes hoje eu tenho uma liberdade maior, né, com a minha gerente, desculpa, que é a Leila Moraes. E e o que acontece? Agora a gente vai conseguir fazer algumas... a gente vai conseguir. Por quê? Porque a Leila agora ela consegue enxergar de uma certa forma que isso é preciso ser feito. Por que é preciso ser feito? Acho que eu contei essa história dos bastidores, né? Que eu tinha um professor que estava numa sala de aula de spinning e ele tem um ajuste, que o knob, ele é um pontinho e tal, aqui vem a rosca, então você precisa girar para ajustar o banco. Você desenrosca, ajusta a altura do banco e rosca para apertar para ficar na altura correta. E o professor, coitado, pedalando com a perna aberta, porque aquele knob estava pegando na perna dele, todos os alunos dele também, porque ele não sabia dar o clique para ajustar para baixo. Simples. Ele sabia ajustar a altura do banco, mas não sabia ajustar o knob para poder... Então ficou desconfortável. Então, assim, e é coisa simples, porque às vezes o cara nem sabe que ela tem certas máquinas que ela tem peso extra. Ele nem sabe, o professor. Não é culpa dele, porque também na faculdade isso não é passado, cara. Zero. Isso eu ia perguntar. Entendeu? Na faculdade não é passado para o cara. Não sou professor de faculdade, o Vlad tem propriedade para falar isso, você fez faculdade também sabe, de educação física, sabe. Isso não é passado na faculdade. Por quê? Porque eu troco ideia, eu converso com os meninos. Você entendeu? Inclusive tem um professor que, meu amigão meu hoje, ele dá aula de bike e tal, que é o Gabriel, e ele numa das aulas, eu falei para ele, cara, você não precisa se matar na aula, você dá uma aula legal. Entendeu? Aí você vê, nem sou professor, dando uma dica para ele. Não precisa se matar na aula. Sai, arruma a postura do seu aluno. Tá torto o banco, tá tudo isso. Então eu peguei ele, fui em cada bicicleta, porque tem vários modelos, né? Em cada bicicleta e fui ajustando. Essa ajusta assim, essa ajusta dessa forma, essa desse aqui, a carga é aqui, a carga, entendeu? Tudo isso, porque tem aluno que não sabe nem que a bike dá carga. Ou uma ergométrica, que ela tem um ajuste, que você não precisa ficar lá na frente, que ela tem um apoio lateral, você consegue dar carga, tirar carga, você consegue ficar confortável no banco. Tem tudo isso, mas não tem essa oportunidade de passar. Qualquer máquina que você pegar hoje, todas elas têm uma forma correta de ser ajustada. Quase todas elas hoje, elas vêm com uma manopla, né, que é considerada igual de bicicleta, né, de caso que ela ajusta a regulagem das costas ou então da perna e tal. A pessoa senta, o correto de você ajustar é você sentar, ver a distância. Está muito perto, você aperta e leva para mais longe. Está muito longe, você senta, encosta suas costas e vem até onde... Não, ele vem e puxa. Pá, dá uma pancada. É ferro, né? Então, assim, a maioria é assim. Aí, quando você vai ver, o professor chega e ele faz a mesma coisa. O aluno está sentado, levanta aí, por favor. Ele vai lá e faz a mesma coisa. Então, o aluno aprende isso. Mas não é porque ele não está fazendo errado, é porque ele não sabe. O professor também não. E o professor também não. Se o professor soubesse, se você colocar isso na cabeça dele, tem que ser assim. É um ciclo vicioso. Você vai falando, não pode cansar.
É todo dia a mesma coisa, todo dia. Professor, tal, entendeu? Então, assim, eu já teve situações, a puxada alta, ela tem um limite. Por que ela tem aquele limite? Você faz sentado, entendeu? Então, ela faz duas funções, ela, né, a remada e a puxada alta. Então, o cara tá em pé, querendo... O que você acha que vai acontecer? Acontece muito. Não, eu tenho tipo 1 metro de cabo, que é justamente porque nenhum É necessário. Não, o cara não vai mais do que conseguir. isso. O cara fazer puxada alta, ele não vai conseguir pôr lá no colo dele, não vai. Tem gente que tenta. Muita gente. Então o que acontece? O cara tá em pé, atrás do banco, puxando. Aí a máquina tá lá, pá. E o professor... Não fala nada. Ou você é cego ou você é surdo. Ou os dois. Ou os dois, porque... Aí você informado. Aí eu não tenho essa propriedade de chegar pro aluno e falar, cara, não, quem tem que fazer isso é o professor. Mas ele sabe disso? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Ou então o cara também é omisso. Falta eu acho que falta esse investimento. Na verdade, seria a palavra correta essa. Esse investimento Que vai gerar economia. que vai gerar economia. A princípio, O burro é não fazer, brother. É. Vamos pôr na mesa. O burro é não fazer. Então, mas Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, o metro quadrado mais caro da academia é a esteira. sim. Pô, as esteiras são caríssimas. Aí você vê os caras enfiando o dedo no lugar errado porque não apertou um botão antes. E é o professor que tem que orientar. E aí os caras tucham o dedo no painel, estraga o painel do equipamento, que vai custar, porque não houve uma orientação antes. Cara, não é o cara da manutenção que tem que ensinar o aluno a acionar o dispositivo na ordem certa. Então, isso me dá uma angústia, porque acha-se caro que talvez um cara da manutenção como o GG tenha um treinamento adequado e fala, cara, é assim que usa. E quando o aluno chegar aqui, tem que ter um jeito, tem que ter um procedimento de utilização do equipamento. Primeira coisa que você faz com o aluno na academia, a gente chama de familiarização. Familiarização é procedimento de o aluno reconhecer como cada equipamento funciona. O professor tem que estar com o cara do lado, não pode deixar ele se perder. E se houver alguma coisa, eu tô me metendo na sua área, mas é porque para mim é o óbvio. Se houver alguma coisa que o senhor está tentando fazer e não conseguiu acionar o botão, não insista. O senhor me chame. Ninguém fala. Essa simples frase mudaria tudo. O cara fica... Então, o botão de emergência, né? É mais engraçado. O botão de emergência, ele parece aqueles programas de televisão que os caras falam. Passa ou repassa? Não, o cara vai. A pergunta é. Agora que você vai infartar. O aluno pode ficar com vontade. Não, pior que a esteira chega e fala assim, não! A esteira grita, fala, não! Ai! Ela fala, ai! Cara, eu não sei qual que é a necessidade daquele tapa no... Porque o emergência é quando você tá caindo, você ficou tonto, você ficou zonzo, entendeu? Então, assim, não, o cara vai... O cara usa aquilo como recurso. Meu Deus! Aquilo é emergencial. É emergencial, ele não é para para recurso diário. Não é. Bem lembrado, bem lembrado. E aí tem lá o painel. Cara, como que funciona o painel de uma esteira hoje? Ele tem um adesivo, que a gente chama de máscara, e atrás ele tem, é tudo plástico, e atrás ele tem, cada botãozinho daquele, ele tem um plástico, né? Um plástico, quer dizer, a máscara, quer dizer, a máscara ela tem uns buraquinhos, é plástico. Aí vem o adesivo em cima. Você não vê os furos, porque o adesivo fica ali em cima, aí atrás é os parafusinhos que encaixa e segura cada botãozinho daquele. O botãozinho é uma coisa sensível, igual aquele que você me lembra que eu trouxe para você e tal. Então você dá um clique. O cara dá cada dedada, velho. Eu falei assim, esse cara tinha que ser, nem proctologista ele podia. Porque é surreal. Você tá... Não, você tá indo lá, o cara vai aumentar a velocidade. Amigo, você tá batendo na porta, você tá chamando alguém. Cara, não, é suave, é suave. Alguém tem que ensinar. Mas então, você sabe, aí vem uma outra questão, que é o investimento também, Brad. Se você pegar hoje a maioria das salas de cardio, ela tem uma área separada. Ela fica, vamos supor, perna, braço, tal, né? Que separa por setor e tal. E a cardio, ela fica separada. Dificilmente você vai ter um professor que ele tá circulando na área de cardio. Na área de cardio. É o que eu vejo. Geraldo, a gente falou isso. Mas o que acontece? Por quê? Porque eu sei que é um custo caro, tal, mas, cara,
Precisa. O que é caro? Precisa. Não, que eu tô falando, Deixar um professor ali? ou manutenção, Cara, ou você deixar As estragar. duas As coisas se torna a orientação, tanto técnica, para o cara usar o equipamento para ter resultado, assim como a orientação de manuseio, Sim. tem que ter um cara permanente, porque é o metro quadrado mais caro da academia e o mais mal utilizado nos dois sentidos, técnico e de cuidado. Não faz sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É loucura isso. Eu posso fazer uma pergunta para vocês também? Vamos lá. Claro. Vocês vivem na sala de aula, vocês sabem como que funciona. Vocês já viram, chegaram no cardio, aí você escuta um barulho assim, ó. É o cara pisando na carenagem junto com a lona e pegando a lateral. Nossa. Aí o cara falou assim, um dos professores falou, cara, aquela esteira barulhenta demais, Geraldinho, não sei mais o que você faz. Eu falei, eu sei, ensina ela a usar. Ela cola a barriga ali e tá. E tem umas marcas que o emergencial é aqui. Aí ela fala toda hora, mas essa esteira, toda hora que eu começo a correr, ela desliga. Eu ia falar que é a sua pança, ela não pode falar isso que é feio, né? Pode mais, Vai dar sério isso, vou até levantar para fazer. A pessoa tá aqui, ela tá aqui em cima, pisando na carenagem, brincando a besteira. suando em cima, transpirando suor em cima do painel e a barriga pega no painel. E os caras que seguram no painel, irmão, fazer exercício? Esses dias O botão da manopla também. esses dias o elíptico, né? Tem um elíptico de uma certa marca que ele tem além do braço, tem o punho para segurança. Central, E o painel, ele tá distante, é justamente para você ter visão. Tá? O cara tá ali abraçado no painel, a bunda empinada, o que esse cara tá fazendo? Então, mas ele precisa de orientação, Geraldo. Então, eu sei disso. Aí eu chego. Vamos lá, de quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Do gestor da academia. Do gestor, brother. Tem que pôr na conta do cara, porque se ele não toma conta da equipe dele, fazendo esse, a gente chama de ecossistema de cuidar, vai dar problema. Inclusive, eu tô trabalhando numa grande rede, né? Convida algum gestor para vir aqui. Vou convidar. A Leila Moraes. Aí, ó, Leila Moraes. Leila. A gente teve Inclusive, tá me dando uma oportunidade fantástica. Não posso nem reclamar que Leila foi divisor de águas na minha vida. Legal. A gente teve uma reunião. Quem sabe ela pode ser da minha também. Só que tá bom pra você. Ela já foi minha gerente. Pra nós. Eu vou ser sincero. Só tem uma. Então, são duas coisas que você precisa trabalhar para trabalhar com a Leila. Muito fácil trabalhar com a Leila. Comprometimento e verdade. Ela já foi minha gerente. Comprometimento e verdade. Não existe uma pessoa mais, como que eu vou dizer, generosa que foi para mim igual a Leila Moraes. Ela foi minha gente. Você trabalhou, mesmo, você fez a sua parte, trabalhou com a verdade, fez tudo certo. Você pode até estar errado, mas se foi verdadeiro, ela está do seu lado. Eu trabalho numa grande rede, né? E a gente teve uma reunião, essas reuniões que tem, né? Mensais. E o gestor, né? O gerente, ele falou, ó, eu quero vocês rodando e eu quero que vocês rodem na região aeróbia, né? Do cardio, né? Vamos com o cardio. E assim, nós trabalhamos com NPS, né? Que é aquela avaliação que os alunos fazem. E uma das maiores reclamações foi os professores não ficam em volta no cardio. E ele cobrou, ele falou, eu não quero mais ouvir falar que vocês não fiquem no cardio. Porque também, além de ter o cuidado com o equipamento, ainda é onde tem mais acidente, não é, Vlad? Você que já tem mais tempo. Não vamos nesse assunto, não. Sim. É muito triste o descaso com o departamento. É muito triste. Chega a ser angustiante, porque parece que o cara está numa fila de espera, porque não está servindo para nada. Ele está quebrando, está usando o equipamento errado, tecnicamente não está trazendo benefício para a saúde, na maioria das vezes, não pode ser que é todos, mas na maioria das vezes. Vira um laboratório, ele vai fazer testes com ele ali na esteira, porque não tem ninguém falando nada, fala, deixa eu ver até onde eu aguento. Olha que frase, deixa eu ver até onde eu aguento. Mas se você estiver forçando muito, você diminui. Se o senhor estiver cansado, o senhor diminui. Fala, mas que orientação é essa? Não passou pela faculdade para saber como é que mede as coisas, como é que avalia? Aí a galera fala mal da avaliação. Sim. Se fizer a avaliação, vai dar trabalho, porque vai ter que orientar direito. Sim. Percebe o ecossistema de falhas que existe ao redor de um departamento? Sim. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acompanho há 15 anos na academia e tem hora que você para e começa a pensar das coisas que vai acontecendo, você começa a lembrar, tal. E a maioria das pessoas que passam mal, elas passam mal no cardio.